Irmãos e irmãs amadas, graça e paz do Senhor Jesus. Você é mais do que vencedor naquele que te amou. Romanos 8:37. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Eu quero contar aqui para você um testemunho forte de algo que aconteceu na minha vida, uma experiência para te contar. Creio eu que se você ouvir esse testemunho até o fim, Deus vai falar fortemente, grandemente em seu coração. Ele vai aumentar a sua fé. Então, não perca nem um segundinho desse vídeo que vai estar muito interessante. Certa vez, foi mais ou menos, deixa eu prestar atenção aqui, mais ou menos no mês de junho, maio para junho de 2017. Entre maio e junho de 2017 eu tive um sonho. Sonho este que eu fiquei com muito medo. Foi algo terrível que aconteceu. Preste bem atenção nesse sonho. Estava eu passando em uma estrada, uma BR muito conhecida aqui, BR-116, aqui da minha cidade. E eu estava dentro de uma carreta, juntamente com uma pessoa que estava dirigindo, que eu não conseguia ver quem era que estava dirigindo aquela carreta. Mas no sonho eu percebi que era uma pessoa que era amiga minha. Eu conversava com ela, conhecia ela, ela me conhecia. Nós estávamos de acordo, um conhecia o outro. Então, estava ali de carona ou com algum propósito de viagem que eu também não me lembro, mas estava eu nessa carreta com essa pessoa. Quando lá na estrada, eu olho para frente e vejo que o caminho ele ia estreitando, ia ficando cada vez mais estreita aquela estrada. E o perigo dessa estrada ficar cada vez mais estreita era que nós estávamos em uma altura a mais de 600 metros, 800 metros do chão. Ou seja, nós estávamos muito alto. E aquela altura que nós olhávamos para o chão, se alguém caísse daquela altura, somente por um milagre de Deus sobreviveria, porque era impossível sobreviver a tal queda. E por isso que o desespero tomou conta. Imagina aí você está em uma estrada onde lá embaixo o chão está a mais de 800 metros de distância e esse caminho vai estreitando. Quando chegar lá na frente, já não vai dar para passar nenhuma pessoa a pé. E se passar, tem que passar com muito equilíbrio para não cair. Quanto mais uma moto. Uma moto não conseguia passar. E um carro, que é maior do que a moto. Um ônibus. E agora uma carreta. Percebeu o tamanho do estreito? Agora dá para você imaginar o meu desespero. Eu dentro dessa carreta, o que fazer? E eu desesperava com aquela pessoa que estava dirigindo. Para a carreta, para que eu vou descer, eu vou descer. E eu chorava muito, eu desesperava, eu gritava. Porque eu queria descer aquela carreta. Creio eu que assim você também. Claro que você queria descer. Imagina, o caminho está estreito. Lá embaixo o chão está muito longe. E aquela carreta não parava. E a pessoa só dizia uma coisa: não vamos conseguir passar. E eu aqui desesperado. Para você que é espiritual, você já está começando a entender o significado desse sonho. Mas para você que ainda não entendeu, fica aqui, não perca nenhum segundo desse vídeo. Você vai entender o recado que eu vou estar passando, o discernimento que aconteceu nesse sonho. E não só o discernimento, como a realização. O que aconteceu nesse sonho, o que foi discernido, realmente aconteceu na minha vida aqui na Terra. Não ficou só em sonho. Tudo isso aconteceu e eu tive que passar por essa experiência. Mas graças a Deus estou aqui firme na presença do Senhor. E voltando aqui para o sonho, essa carreta não parava e não queria parar. Eu desesperado, quando chegou lá na frente, que já não dava mais para passar nenhum carro, nenhum ônibus, nenhuma moto, nenhuma bicicleta, nem nada. Quando chegou ali, eu fechei os meus olhos e abaixei a cabeça, porque eu sabia que nós íamos cair, provavelmente morreríamos. Quando pensa que não, aquela carreta fez a curva, na mesma estrada, fez a curva e seguiu a viagem. E eu olhando assim, admirado e impressionado e ainda com medo, como é que a carreta conseguiu passar ali? E eu olhava para trás, tentando procurar uma explicação. E quando eu olhava para trás, eu vi aquele estreito que nós tínhamos acabado de passar. E fiquei imaginando, como é que foi possível passar por ali? O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que não passou por ali? Sempre não passava nenhuma bicicleta, não conseguiu passar, eu não entendo.
e eu olhando para trás, tentando achar uma explicação. Quando eu volto a olhar para frente, quando eu volto minha visão para frente, eis que eu vejo passando aqui, na minha altura, assim, numa fração de segundos, três nuvens grandes. Eram nuvens negras, muito preta. Não era essas nuvens de que você vê quando está prestes a chover, aquelas nuvens carregadas, escuras. Eram nuvens literalmente pretas. Imagina você em um carvão. Eram nuvens mais ou menos assim, muito preta mesmo. E eu sem entender também o que estava querendo dizer aquelas nuvens. E então eu peguei, o que eu fiz? Eu desesperado ali olhando aquelas nuvens, comecei a pensar comigo mesmo, aí foi então que acordei. Acordei de todo aquele sonho. Foi um desespero da carreta, aquela estrada, a pessoa que não queria parar e essas três nuvens que apareceram, uma atrás da outra, tudo colado e passou rapidamente aqui na minha direção. Agora eu vou contar para você o discernimento desse sonho. O que aconteceu, o que estava prestes a acontecer, discernido por minha pastora Lúcia, através do Espírito Santo de Deus, revelação do Senhor, na boca da sua serva, ela me contou o que significava esse sonho. Então, meus irmãos, contei todo esse sonho, tudo que eu contei para vocês, eu contei para a minha pastora. Ela, analisando bem, naquela mesma hora, pediu discernimento do Senhor e, através do Espírito Santo de Deus que a revelava, ela disse o significado do sonho. Você vai passar por um estreito, muito estreito, assim como dizia ele no sonho da carreta. As coisas vai apertar, você vai estar passando caminhos espinhosos, né? Mas o Senhor avisa que Ele está contigo. Assim como foi ali em Isaías 49, versículos 14 e 15, e Salmos 27, versículo 10. Poderia uma mãe abandonar o seu filho, que criou, que cuidou e carregou 9 meses na barriga? Mas, ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. E assim foi. Ela contando que as coisas iam apertar, o caminho ia estreitar, o caminho do Evangelho também ia ficar muito estreito, mas que o Senhor estava segurando em minhas mãos para que eu não viesse desanimar e sair da sua presença. E depois que ela contou isso, sobre tudo que ia acontecer no Evangelho, o caminho estreito, ela foi me falar a respeito daquelas três nuvens. Lembra que eu falei para você? Das três nuvens que passaram? Ela falou que aquelas três nuvens não era coisa boa. Ela falou que aquelas três nuvens eram de mortes na família. Quer dizer, ela não falou mortes. Deus discerniu no coração dela que era morte. Porém, não conseguia entender se Deus estava querendo dizer se era morte o significado daquelas três nuvens, ou o significado era uma morte para cada nuvem, ou seja, três nuvens, três mortes. E depois dessa revelação, claro que não só eu, como qualquer um dos meus irmãos, ou você que está aí ouvindo este testemunho forte, ficaria com medo, né? Imagina três pessoas da sua família que poderiam falecer. Então eu fui em oração, fiquei em oração, né? Orando ao Senhor, pedindo aos irmãos oração pela minha família. Então, estava eu ali tudo tranquilo, né? Orando a Deus, quando certa vez, não mais de um mês depois desse sonho, dessa revelação, pode acreditar, meus irmãos, não passou um mês após esse recado de Deus, meu avô, ele veio a falecer. Mas você fala, avô? Avô, sim, é natural que ele morra quando chega a uma idade avançada por causa da saúde. Mas, meus irmãos, ele faleceu de acidente de cavalo. Ou seja, não foi por uma naturalidade, uma enfermidade, uma doença, como todos nós esperamos as pessoas mais anciãs em nossas famílias. Ele estava saudável, ele trabalhava em fazenda com gado, e ele corria para lá e para cá e montava em cavalo, era o dia todo ativo, ele era saudável. Mas uma fatalidade que aconteceu, um acidente de cavalo, uma queda que ele teve, a queda não foi muito grave
a ponto de se machucar todo, quebrar braço ou perna ou alguma coisa do tipo. Mas pelo fato dele ter caído de mau jeito e a sua idade também ajudou nesse desequilíbrio, ele veio a quebrar o pescoço e chegou a falecer. E assim, né, nós todos, claro, né, tristes com essa perda, fomos todos aquele eventual acontecido e fatos que nós presenciamos em todos os velórios: tristeza, choro, o velório, o enterro e o luto. E então ficamos ali, né, pensativo. Aí eu vim lembrar dessa revelação. O Senhor falou que ia ter morte na minha família. Olha, aconteceu. Então eu fiquei ali confortado pelo Espírito Santo, porque o Senhor já me disse que ia acontecer. O Senhor já tinha me preparado desde antes sobre essa perda, mas não sabia eu de que logo após, 22 dias depois dessa morte do meu avô, minha avó veio a falecer de derrame, AVC, acidente vascular cerebral. Imagine aí você agora, tinha acabado de perder o avô e no mesmo mês, no mesmo ano, após 3 semanas de você perder o seu avô, você recebe a notícia que sua avó veio a óbito. Imagina como é que fica. Eu me desesperei ali, claro, né? Mas com uma certa calma, porque nós cristãos, claro que nós também sentimos, nós também choramos com perda de entes queridos. Nós, como qualquer um outro, até Jesus chorou. João 11:35, Jesus chorou com a morte, não com a morte de Lázaro, mas com todo aquele mover, todas as pessoas chorando. Assim como todas as pessoas choram, a gente chora, mas chora confortável, porque sabemos que o Espírito Santo do Senhor está nos confortando, nos dando força e nos abraçando. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. E ali, irmãos, imagine aí, você que acabaram de perder o seu avô, no mesmo mês perde a sua avó. E eu fiquei naquele choro, naquela tristeza. A tristeza o barco foi tão grande que ninguém desce para o cemitério para fazer o enterro do seu parente dentro do carro da funerária. Mas eu fui, pertinho da minha avó. Não parecia que ela estava indo embora. Tantas comemorações, tantas risadas que demos junto, poucos dias antes dela falecer, ela dando muitas risadas, e foi de repente, porque AVC, derrame, é como um infarto fulminante. Ele chega ali para você e às vezes dá tempo, você fica com sequelas, mas muitas das vezes você vem a óbito, você vem a falecer depois que há um infarto fulminante ou um derrame. E foi assim, irmãos, tipo, hoje é tarde alegre, feliz, cantando, sorrindo. Como foi amanhã, eu dei um infarto e veio morrer 2 dias depois no hospital. Agora eu fiquei com essa angústia no peito, essa dor no coração. Mas continuei firme no Evangelho. Continuei firme na presença do Senhor, porque isso não nos abala, né? Mas com certeza afeta o nosso lado emocional. Com certeza afeta o nosso lado emocional. Então continuei na presença do Senhor, pedindo ao Senhor força para minha família, força para mim. Muitos irmãos orando por mim, inclusive minha melhor amiga do trabalho, que se chamava Luciana, ela sempre me dando força. Já uma mulher de 47 anos, como se fosse uma mãe para mim, cuidando de mim como se eu fosse um filho, me dando força por causa dessas mortes desses meus entes queridos, meus avós. E Deus usou esta irmã para estar me confortando, para estar trazendo louvores, para estar trazendo palavras de conforto, palavras de ânimo para mim. E isso foi essencial para que eu me mantesse, não só me mantesse no Evangelho, na igreja, como também eu me mantesse mais forte ainda do que já era. Agora, para você prestar atenção, quando o Senhor fala que Ele não te abandona, que eu acabei de ler aqui em Salmos 27:10, ainda que seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor jamais esquecerá de você. Quando o Senhor fala que não te abandona, são nesses pequenos atos que o Senhor